Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 210 de Boku no Hero. Capítulo esse que foi muito legal, muito interessante e revelador, mas antes de falar daquilo que eu separei pra vocês, quero dar dois recados. Primeiro recado, amanhã domingão haverá live aqui no canal para conversarmos sobre os melhores animes de 2018. Última live do ano, você não pode deixar de comparecer para bater aquele papo maroto conosco. Outro recadinho também, hoje encerra a pesquisa de popularidade de Boku no Hero. Lembrando que eu estou fazendo uma pesquisa BR para fazer uma comparação com a pesquisa japonesa e a votação vai até meia-noite e amanhã, na live, divulgarei o top 10 dos personagens favoritos da galera e posteriormente na nossa página a lista completa com todos os personagens. E o último recadinho aqui, eu prometi dois, mas vou falar três, é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeira parte com panorama geral do capítulo, a review tradicional, e na segunda parte a teoria, que eu separei 9 itens pra gente conversar também nos comentários, que eu vou falar nesse vídeo pra vocês a partir de agora. Quero abrir os trabalhos falando do nosso amigo Midoriya. Ele tá numa sinuca de bico nesse capítulo. No começo do capítulo ele já estava inquieto, né? Ele já tá inquieto há algum tempo com a sua individualidade. Mas eu não vou falar disso agora no começo da review, vou deixar lá pro finalzinho, porque a gente vai pra teoria. O que eu quero falar é a galera dizendo, alguém falando que o time dele estava bem balanceado, o time dele estava na mesma configuração do time do nosso amigo Kacchan, só que sem a Kyoka, que fará o nosso protagonista ter que se esforçar mais. E ele realmente está fazendo isso, está tentando servir de isca para atrair a galera para cima dele, para dar vantagem para os companheiros dele. Se bem que já vimos que o plano não vai dar muito certo e o nosso protagonista terá grandes problemas. E falando aí do nosso amigo Monoma, ele provou quanto um personagem pode ser cuzão. Primeiro lá provocando o nosso protagonista, quero até abrir uma aspa que alguém me disse que aparentemente ele está usando mais de uma individualidade, além da individualidade do Shinso, que eu acredito que ele esteja usando, ele provavelmente deve estar usando mais duas, pelo menos foi o que a galera estava falando. Isso até justifica o motivo dele estar tão falastrão, já que não é muito do feitio dele provocar tanto assim. Ele provoca, mas ele está num nível assim de cuzão universitário, já que ele colocou até o Kacchan no meio da conversa. Ou seja, ele está tentando fazer o nosso protagonista falar, inclusive pressionando ele em relação aos companheiros, que os companheiros dele foram atrás lá do time do nosso amigo Midoriya. E eu acredito que o Shinso está lá com o Neito Monoma, não foi atrás dos companheiros, só esperando o nosso protagonista vacilar para eles usarem a individualidade do nosso amigo Shinso para tentar aí prender o nosso protagonista, já que o Shinso sozinho, em teoria, até disse isso a semana passada, não consegue prender o nosso amigo lá na lavagem cerebral. Portanto, ele e o Monoma usando junto, potencializa e assim gera grandes problemas para o nosso amigo Izuku. E falando aí dos alunos da classe B, eu vou dividir aqui em partes também para falar, começando pela Yanagi, acho que é assim que fala o nome dela, tem aquela individualidade poltergeist. Simplesmente ela pode manipular as coisas, feito um fantasma, atirar se ela quiser, só que pelo que eu vi lá é equivalente até ao peso dela, não pode passar do peso, senão ela não consegue manipular. Uma individualidade interessante na minha opinião, já que ela pode tumultuar. Outra individualidade interessante da nossa amiga Yu Kodai, ela pode alterar o tamanho dos objetos, que também é uma individualidade bem interessante, já que isso potencializa o poder de ataque. Quanto maior o objeto, naturalmente o dano será maior. Inclusive o ano que vem vai ter vídeos da classe B, eu vou falar desses personagens aí, por isso eu não vou me atentar, só tô dando uma explicação rapidinha aí para quem não entendeu no capítulo. E por último aqui nosso amigo Shodo, ele pode reproduzir, colocando assim numa palavra mais fácil, ataques que foram feitos no campo de batalha anteriormente, fala assim, ataque passado, né? E esse ataque passado que ele consegue reproduzir, ele consegue duplicar a força do ataque e assim causar um dano bem grande, que é legal, que se ele for no lugar que houve grandes lutas, houve uma luta, ele além das habilidades dele, ele consegue meio que usar as habilidades do seu adversário, os ataques que aconteceram ali naquele lugar, e não só isso, mas também potencializar
a potência do ataque, que deixa uma individualidade, na minha opinião, meio apelativa e legal. E agora sim, falando da teoria, indo para o que interessa, para falar do que aconteceu com o nosso amigo Midoriya. A gente viu no capítulo ele perdendo o controle, supostamente, aparentemente perdendo o controle ali da sua individualidade. E eu separei 9 itens que eu vou dividir em partes, não dá para decorar um roteiro desse tamanho em menos de 24 horas. E eu vou picotando aqui no vídeo, a gente vai falando, e eu vou começar pelo número 1, que é a questão que eu vi a galera falando nos fóruns, que talvez os fragmentos da alma do Sensei possa estar tentando dominar o nosso amigo Izuku, né? Tipo uma possessão, que eu particularmente não acredito nessa teoria. Se bem que quando foi pro campo espiritual, até expliquei isso na live passada, tudo pode acontecer, inclusive isso, né? A gente viu lá o Sensei tendo meio que uma experiência também, né? Ouvindo a voz do irmão dele, não seria impossível. Porém, eu não acho que o autor vai por aí. A segunda coisa aqui, na verdade é mais uma explicação, que eu vi com muita gente com dúvida, em questão ao OFA, né, o One for All, é em relação à questão do acúmulo de poder, é uma individualidade que acumula poder, e ela também potencializa as habilidades do usuário, de acordo com a personalidade dele. A personalidade conta muito, o Toshinori já falou isso, que a personalidade do usuário influencia na individualidade, assim como a individualidade, já que é provado isso no mundo de Boku no Hero, as individualidades influenciam também na personalidade dos usuários, que torna a coisa bem interessante. Até no passado ele menciona lá, quando a galera cogitou a possibilidade do Mirio ser o próximo usuário, e o Toshinori na época até disse que, legal, eles têm individualidade, vai melhorar. Mas o OFA também vai influenciar na individualidade. Para eles são bons, ficariam ainda melhor. No caso da gente que não tem individualidade, é mais interessante porque a gente vai ter que desenvolver o negócio e fazer a coisa acontecer. Estou usando sinônimos, figura de linguagem, para sintetizar. Mas o fato é que é um acúmulo de poder, que também a personalidade do usuário ajuda bastante, só dando explicativo rapidinho para vocês. A terceira coisa aqui é em relação a ele entrar no modo Berserk, né, que a galera tem falado aí. Eu particularmente acho que não, mas digo pra vocês que assim como a questão psicológica influencia para criar barreiras, para impedir o cara lá de repente realizar algumas coisas, inclusive nessa individualidade que é bem problemática, essas mesmas barreiras, né, eu tô falando do fator emocional, claro, podem ser derrubadas também, fazendo que o cara consiga potencializar. Talvez o fato de ele ter ficado puto com a provocação do Monoma em relação ao Kacchan, quando ele diz lá que o Kacchan, a culpa é do Kacchan, o Toshinori ter se aposentado e o nosso protagonista ter ficado puto, pode ter rompido essa barreira e a individualidade dele ter sido potencializada, que ele corre risco aí de perder o controle, né, já que ele está irritado, supostamente, é só uma suposição. Então pode ser que alguma barreira foi quebrada e por isso a gente está vendo o resultado nessa batalha. Outra coisa que a galera falou, e tem 4 aqui da minha lista, pode ser que haja uma explosão, aconteça alguma coisa assim com aquela energia que está saindo, alguma coisa aconteça ali que faça o nosso protagonista perder a consciência e ele venha a ter um novo contato com os vestígios, que eu acho que seria interessante na minha opinião, principalmente se for com os vestígios, né, a gente está teorizando, claro, da alma do Sensei, e de repente contar a história do Sensei completa, como ele chegou ao ponto que chegou e porque ele tem essa personalidade doentia de querer dominar o mundo, manipular as pessoas, fazer tudo que todas as coisas girem em benefício dele. A quinta coisa que me falaram é que talvez com essa experiência venha despertar alguma habilidade oculta da individualidade, já que não se sabe muito sobre essa individualidade, não se sabe da capacidade completa dela, o autor ainda não mencionou. Então é um precedente sim, que eu acredito que possa acontecer, dele de repente acessar alguma habilidade oculta, a individualidade manifestar uma habilidade oculta e ele talvez conseguir usar, aprender a usar, ou até mesmo perder o controle dessa habilidade oculta. Outra coisa que vale explicar aqui pra vocês é em relação àquela fala no capítulo de algum dos antecessores, da Sombra lá, colocando assim, ter falado pra Nana que ainda não estava pronto, né? Eu tô resumindo a frase. Isso pode ser pelo fato, ou porque o acúmulo de poder não estava completo,
ou porque a ligação da individualidade com o seu usuário não estava completo. Diferente do nosso amigo Izuku, porque ele já está tendo experiência com os antecessores, que indica que a individualidade ou ela já chegou na potência completa, ou a ligação completa, está ligada a ele completamente, ou já está próxima disso. Portanto, justificaria também o que está acontecendo nesse capítulo, já que a gente não sabe que tipos de efeitos a individualidade tem no usuário quando ela chega na potência máxima. Lembrando que essa individualidade, a intenção dos antecessores, era acumular poder para poder enfrentar o Sensei. E isso pode ter acontecido, a individualidade ter acumulado poder suficiente, ou a ligação ter sido suficiente, e haver uma perca de controle. Não se sabe, tudo pode acontecer. Eu acredito que aquela fala seja nessa linha, da questão do poder ou da questão da ligação com o usuário. E o sétimo aqui da lista é em relação ao nosso amigo Monoma. Tentar atacar aí o nosso amigo Izuku, e a individualidade aí de repente entender que ele é inimigo, e ele ser atacado com uma pressão de ar negro, ou algum golpe, ou outra coisa assim, já que em teoria a individualidade está fora de controle, então tudo pode acontecer. Eu até esperava, o que causaria essa reação seria provavelmente o uso lá da individualidade do Shinso, mas vimos que o simples fato emocional da provocação, acredito eu, claro, tenha ocorrido isso, e o nosso amigo Monoma corre um risco tremendo se o nosso amigo Izuku perder o controle. Oitavo aqui na lista, estamos chegando no final. Ele pode vir a perder o controle, de repente perder o controle, e no meio do caminho receber a ajuda dos antecessores, fazendo que a individualidade upe. Atualmente ele está entre 20%, talvez um pouco a mais, eu não lembro a porcentagem agora. Essa porcentagem poderia aumentar, ou até mesmo ele usar 100%, que eu acho menos provável, mas poderia acontecer algo assim. De repente ele... no campo espiritual, o tempo espiritual é diferente do tempo natural nosso, então 1 hora no tempo espiritual poderia ser 1 segundo no tempo natural, e ele tem uma experiência lá com os antecessores, receber um up, ou até mesmo eu vi a galera falando que ele poderia usar alguma individualidade de algum dos antecessores, já que alguns tinham individualidades e outros não tinham, que era o caso aí do Toshinori, do próprio Midoriya mesmo. Então ele pode vir a ter acesso às individualidades, inclusive tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, e isso é só uma possibilidade. E o nono aqui da lista, outra explicação que a galera me perguntou, porque aquela parada negra lá estava saindo do braço, né? Na minha opinião está saindo dali porque ele estava concentrando a individualidade ali, o poder ali, então por isso a manifestação maior foi ali pelo fato de haver uma maior concentração de poder no braço dele. A gente viu até estourando lá os acessórios dele. A Mei deve estar putaça da vida lá com certeza, né? Ela que fez tudo isso. Mas o fato é que isso pode ter influenciado. E é o motivo por estar saindo dali. Falei 9 itens pra vocês, galera. De fato não dá pra saber o que realmente aconteceu. Por isso eu quero saber de você aqui nos comentários. Quero que você diga. Eu tentei ser bem didático para vocês, para tentar colocar, como eu disse, como foi pro campo espiritual, qualquer coisa pode acontecer. Tudo isso que eu falei para vocês pode estar tudo errado, chegar no capítulo da próxima semana e ser totalmente oposto, como também eu posso estar certo. Então você diz aqui nos comentários, a gente vai trocando ideia, vai debatendo teoria. Na live a gente fala dos animes, aí a gente aproveita e fala do capítulo também. E aí já aproveita e deixa aquele like maroto, porque o like ajuda o canal. Aproveita também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque estamos com o alvo de chegar a 20 mil inscritos. É importantíssimo que você faça parte da República do Anime. E pra mim é muito bom ter você aqui toda semana. E a gente bate a meta do canal e vamos seguindo em frente aí, trabalhando, já que em 2019 tem muito conteúdo aqui no canal. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!